Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A campanha por Belém entra na reta final, com tudo ainda em aberto. As pessoas são todas diferentes e eu acho que qualquer dos candidatos que está presente tem condições para fazer uma presidência melhor que a minha. Eu acho que muito provavelmente serão melhores presidentes que eu fui. A pessoa é como é. Eu diria que para mim é muito importante para um presidente gostar das pessoas. E é talvez aquilo que eu tenho, mas não é uma qualidade como presidente, é como pessoa. Era assim na televisão, era assim como professor, era assim na minha vida. Gosto das pessoas. E eu acho que qualquer dos candidatos que estão aí gosta de pessoas. E provou isso na sua vida. Portanto, qualquer deles dará um bom Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, já em jeito de despedida depois de 10 anos em Belém, decidiu nesta declaração feita no dia da Consoada ser otimista. O seu sucessor, seja quem for, pode ser melhor presidente do que ele, disse. A dúvida na declaração está precisamente no otimismo. Porque na corrida pelo lugar que ocupa não há um, nem dois, nem três candidatos com possibilidade de virem a provar ser bons presidentes. Há pelo menos 4 e, segundo algumas sondagens, até 5. Gostarão todos, mesmo todos, das pessoas, como Marcelo? Entramos na reta final da campanha das eleições presidenciais com esta e muitas outras incertezas. Uma longa pré-campanha de meses que culminou em mais de 30 debates entre os candidatos pouco serviu para clarificar o que nos espera a 18 de janeiro. É claro que as sondagens foram dando indicações importantes. Gouveia Melo perdeu força com a chegada do outono. Marcos Mendes aparece como mais bem posicionado para garantir um lugar na final. António José Seguro resiste, mesmo com oscilações. André Ventura parece confortável depois de manter a fidelidade do seu eleitorado. E pelo meio apareceu um desafiador, João Coutinho de Figueiredo, que se implanta com solidez no eleitorado jovem e promete tornar a primeira volta das eleições ainda mais imprevisível. Sinal dos tempos da pulverização dos partidos, manifesto das dúvidas ou do descontentamento dos portugueses face ao sistema dos partidos, a campanha que segue é um reflexo da situação política do país. Não podia deixar de ser, aliás. Depois de conhecermos o que cada candidato pensa, depois de a campanha ter regressado ao vício das insinuações em torno de suspeitas judiciais que contaminaram a democracia com trunfos dados ao populismo, o que nos esperam estes dias até ao dia 18. Oportunidade para uma conversa com o professor José Palmeira, professor auxiliar do Departamento de Ciência Política da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor José Palmeira, muito obrigado por vir uma vez mais ao P24. A campanha das presidenciais entrou na reta final. O que é que, no seu entender, podemos esperar destas próximas 2 semanas? Eu diria que aquilo que vai marcar as próximas semanas é o empenhamento dos partidos políticos no apoio aos respectivos candidatos. Isto é, nas campanhas eleitorais e, sobretudo, na parte final. Esta campanha, apesar de tudo, tem sido bastante longa, houve o período dos debates, agora é o período da mobilização e de demonstrar, especialmente aqueles candidatos que são apoiados pelos maiores partidos, dinâmicas de vitória. Portanto, aquilo que vamos assistir certamente é, sobretudo, o PS e o PSD, que têm uma rede de autarcas muito vasta, quer nas câmaras, quer nas freguesias, que vão certamente mobilizar essa máquina para apoiar os respectivos candidatos e para convencer os eleitores, em primeiro lugar, a ir às urnas, certamente, e depois a escolherem os candidatos que eles apoiam. Portanto, eu acho que, neste caso, Marcos Mendes e António José Seguro têm uma grande vantagem, que é o facto de contar com essas duas máquinas bastante poderosas, bastante oleadas, e que ainda há poucos meses estiveram no terreno nas eleições legislativas. E, portanto, ato contínuo, diria também que o candidato que eventualmente será mais prejudicado pela ausência dessa máquina será a candidatura de Henrique Gouveia Melo. Em teoria, sim. E eu digo em teoria porquê? Porque eu acho que a grande dúvida que se levanta nestas eleições, até que ponto os partidos do chamado centrão vão ou não ser penalizados pelos eleitores numa eleição que não é uma eleição para governar, que não é uma eleição legislativa. Eu acho que os eleitores, apesar de tudo, registram com algum espanto, por exemplo, como é que vão aparecer novamente candidatos fantasma nos boletins de voto para as presidenciais.
quando há 5 anos aconteceu o mesmo e o Parlamento não fez alteração à legislação para antecipar prazos, como é que não está escolhida a nova provedora de justiça, depois da anterior ter ido para a Ministra da Administração Interna? Como é que não foram eleitos os novos membros para o órgão consultivo do Presidente da República, o Conselho de Estado? Como há juízes do Tribunal Constitucional que já terminaram o seu mandato e não foram substituídos? Eu julgo que, apesar de tudo, há um grande descontentamento de uma parte significativa dos eleitores com estes partidos que dominam a vida política portuguesa há muitos anos. Se bem eu entendi, professor, de alguma forma pode-se dizer, portanto, que o envolvimento dos partidos, como disse, nesta fase final da campanha, pode até ser negativo ou prejudicial para os candidatos que estão mais diretamente associados às estruturas partidárias. Pois, eu não sei se vai ser ou não. Eu tenho aqui uma grande dúvida, porque pela primeira vez estes eleitores moderados que votam habitualmente PS e PSD têm um candidato moderado de fora dos partidos. Isto é, até agora a alternativa era o voto de protesto ou à esquerda ou à direita, portanto nos extremos. Pela primeira vez há um candidato moderado que de facto não tem o apoio destes partidos e que pode ser uma forma dos eleitores evidenciarem também um certo descontentamento com o mainstream, que não é apenas partidário, mas eu diria que até tem a ver também com a própria opinião publicada. E nós sabemos que noutras geografias, nos Estados Unidos, por exemplo, houve, digamos assim, uma revolta dos eleitores contra esse mainstream. E agora há uma alternativa moderada, o que no passado não aconteceu, noutras eleições não houve. Eu diria que aqui poderia haver alguma semelhança com umas legislativas onde apareceu o PRD, por exemplo. Que colheu de facto o voto desses descontentes com os partidos do chamado Centrão. Agora é uma eleição presidencial, é diferente. Não sei até que ponto o Gouveia Melo não vai beneficiar desse facto. E nessa captação do descontentamento, que papel pode ter André Ventura? Nós sabemos, portanto, que as sondagens mostram que ele tem uma grande capacidade de fixar os eleitores do Chega, portanto há um certo espelho, digamos assim, uma certa similitude entre os resultados das últimas legislativas e aquilo que são as intenções de votos expressos nas sondagens. É caso para dizer, portanto, nessa sua leitura, professor, que o grande rival de André Ventura é Gouveia Melo, mesmo sendo moderado? Para o voto de descontentamento, certamente que sim. Aliás, Gouveia Melo poderá até roubar alguns votos junto do eleitorado do Chega. Essa é também outra dúvida. Por outro lado, os eleitores do Chega sabem que esta não é uma eleição legislativa. Sabem, por outro lado, que o seu líder terá poucas hipóteses de ser eleito Presidente da República. Todas as sondagens indicam que numa segunda volta não teria grandes possibilidades face aos outros candidatos. Agora, André Ventura vai tentar certamente ir à segunda volta. Essa será a sua grande vitória. E se for à segunda volta, eu diria que ele, se calhar, o candidato preferido seria António José Seguro, porque isso permitia-lhe bipolarizar a eleição entre esquerda e direita e podia, de facto, ter aí, se calhar, algumas possibilidades face a essa bipolarização. Enquanto que, pelo contrário, todos os outros candidatos preferirão ter André Ventura na segunda volta. Portanto, um dado é certo, a segunda volta parece inevitável e eu diria que, a olhar para as sondagens, há 5 candidatos que podem ter legítimas aspirações a estar entre os dois que vão a essa segunda volta. Falemos nesse quinto candidato, depois de termos falado dos candidatos mais próximos do PS, do PSD, de Henrique Gouveia Melo e também de André Ventura, falemos de João Coutinho de Figueiredo. Um dado curioso que eu gostava que o professor comentasse foi exposto na sequência da sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1, que dizia, portanto, que mostrava que João Coutinho de Figueiredo tinha uma forte capacidade de penetração no eleitorado da AD, ou seja, estava de alguma forma a canibalizar o eleitorado de Luís Marques Mendes. Como é que nós podemos interpretar esta análise? Da mesma forma que interpretamos a rejeição ou a desconfiança do eleitor moderado face ao sistema dos partidos? Eu diria que Coutinho de Figueiredo beneficia do facto de nestas eleições não haver um candidato indiscutível, sobretudo nem do PSD nem do PS. Os candidatos não são indiscutíveis. Não é Passos Coelho, por exemplo, para falar do lado do PSD, não é António Costa. Portanto, não havendo candidatos indiscutíveis, torna a eleição muito mais aberta. E, nesse sentido, Coutinho de Figueiredo beneficia disso. Por outro lado, vem de uma área política que tem tido uma grande facilidade de contacto com o eleitorado mais jovem.
Ora, os eleitores mais jovens, nesta eleição, que é uma eleição que não é para governar, não é o liberalismo que vai vencer as eleições e vamos ter um governo liberal, não é isso. Veem em Coutinho de Figueiredo alguém que protagoniza melhor, se calhar, aquilo que são os seus objetivos de uma política menos dependente do Estado e nesse sentido, Coutinho de Figueiredo representa, se calhar, muito melhor essa sensibilidade. Eu diria que, nesse sentido, tem capacidade para entrar no eleitorado da Aliança Democrática, porventura até de eleitores do Partido Socialista mais centristas, e, portanto, está, no fundo, a cavalgar isso e a facilidade que tem também de usar as redes sociais, beneficiando da experiência passada da Iniciativa Liberal. Professor, de que forma que o apelo ao voto útil se vai manifestar nesta reta final da campanha? Acha que vai ter muita importância ou nem por isso? É assim, o grande indicador que favorece o voto útil são sondagens que apontam para uma grande semelhança de votação entre os candidatos. Portanto, eu diria que vamos ter, se calhar, uma eleição onde o voto útil vai estar muito presente. Desde logo à esquerda, porque, de facto, na esquerda há uma grande diferença entre António José Seguro e todos os outros candidatos. E, portanto, todos os outros candidatos poderão ser responsabilizados se António José Seguro não for à segunda volta e não houver um candidato, digamos assim, mais à esquerda nessa segunda volta, e aí o desafio vai ser grande, e se os candidatos não desistirem, pelo menos o do LIVRE já terá manifestado essa disponibilidade, mas se nenhum dos outros o fizer, os eleitores podem não votar nesses mesmos candidatos e eles terem uma votação muito residual que certamente não será o seu objetivo. Resta saber se António José Seguro tem essa capacidade. É verdade que o Partido Socialista parece que se está a unir à volta de António José Seguro e se a campanha criar uma dinâmica tal que propicie que os eleitores concentrem o seu voto nesse candidato, se calhar tem a hipótese de ser um dos que vai à segunda volta, sem dúvida. Portanto, diria, em tese, evidentemente, que nessa lógica do apelo ao voto útil, o candidato que tem mais probabilidades de beneficiar com esse apelo é o António José Seguro. Eu diria que sim, porque todos os candidatos à sua esquerda estão muito longe, não têm a mínima hipótese de ir à segunda volta. Portanto, os eleitores sabem interpretar, mesmo que não haja desistências, mesmo que os partidos que apoiam, mesmo que o PCP ou o Bloco de Esquerda continuem a insistir nos seus candidatos, os eleitores poderão tomar a atitude de votar em António José Seguro. Já no centro-direita é mais difícil isso acontecer. Eu diria que aí a disputa poderá ser maior, sendo que também temos que contar que, suponhamos que Gouveia Melo começa a surgir nas sondagens à frente de António José Seguro. Os eleitores à esquerda e alguns do Partido Socialista poderão preferir concentrar os seus votos em Gouveia Melo. Portanto, eu diria que as sondagens vão ser um barómetro que vão orientar muitos eleitores relativamente ao exercício do tal voto útil. Professor, a 15 dias, a 3 semanas, aliás, das eleições, havendo, portanto, 5 candidatos com possibilidade de passar à segunda volta, até que ponto é legítimo dizer, tendo em conta, portanto, estes indicadores das sondagens, até que ponto é que é legítimo dizer que aquilo que está a acontecer na campanha presidencial é um reflexo da fragmentação do sistema político-partidário? Isso é uma verdade, até porque temos também essa fragmentação no próprio Parlamento. Tem também a ver com o facto de todos os partidos quererem apresentar um candidato próprio, ainda que o Partido Socialista foi aquele que teve mais dificuldade em chegar, digamos assim, ao candidato e acabou por ser por exclusão de partes António José Seguro, mas de facto vivemos um período de grande fragmentação. Isto é, os candidatos podem ir à segunda volta com uma votação na ordem dos 20%, o que é um dado de facto muito, muito novo para nós. E nesse sentido é que permite que candidatos suportados por partidos mais pequenos, como é o caso de Coutinho de Figueiredo, estar aqui a disputar a ida a uma segunda volta. E o próprio Chega, que apesar de tudo nunca teve votações para além dos 20 e pouco por cento, também ter a hipótese de ir a uma segunda volta. O que é uma lição também, penso eu, para o PS e para o PSD. Eu julgo que estes partidos ainda não tomaram consciência do desgaste que estão a sofrer e continuam a ser partidos que não fazem grandes alterações de fundo. Parece lembrar aquele filme do Titanic em que o navio está a afundar e a orquestra continua a tocar. E estes partidos parece que não tomaram consciência que hoje não são capazes de mobilizar mais de 20% dos eleitores cada um.
numa eleição presidencial onde, apesar de tudo, está em causa o lugar do chefe de Estado, que, em termos hierárquicos, representa o máximo do Estado português. E os partidos continuam, no fundo, a não alterar muito a sua forma de atuar, e isto pode, a curto prazo, numa eleição legislativa, também significar alterações profundas. Muito bem, professor. Esperemos pelos resultados para fazer novas leituras. Muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui, como sempre. Até uma próxima. E tudo bom para si neste ano novo. He says his French isn't up to par. My French is horrible. No. It's horrible. So I'm learning, but I don't have it very good yet. The French government has announced that the Hollywood star George Clooney and his family are now French citizens. George Clooney diz que o seu francês é horrível, mas a barreira da língua não bastou para que pedisse e fosse capaz de obter a cidadania francesa para ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. A razão? Os direitos de privacidade, que o salvam e a família dos permanentes assédios dos paparazzi. Não é o único. Poucos dias antes, o renomado realizador Jim Jarmusch tinha anunciado que ia pedir a nacionalidade francesa. A razão? Ter um outro lugar onde possa escapar dos Estados Unidos. Não são apenas as estrelas de cinema a mudar de ares na era Trump. Uma investigação do jornal britânico Financial Times dava conta que os investidores estavam a fugir do outrora incontornável mercado de capitais dos Estados Unidos. As razões? Precisavam de lugares onde haja um mínimo de previsibilidade. Entre outros motivos. Retratos sombrios da América governada por Donald Trump. O P24 regressa amanhã. Tenha bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.